Estamos de volta com mais um mangá de cultura extrema. O nome do mangá é uma elfa negra com um amor meio extremista, me seguiu de outro mundo. A história gira em torno de um cara que vê sua masculinidade ser colocada em risco por uma elfa negra yandere vinda de outra dimensão. Tudo começa com o protagonista e seu grupo enfrentando o Rei Demônio. A elfa negra chamada Belle diz para o protagonista Yato acabar com ele de uma vez. Ele responde que pode deixar com ele e avança contra o Rei Demônio, avisando que o reinado dele termina ali. E assim, o prota passa a espada dele no Rei Demônio. As garotas do grupo comemoram a vitória, já que finalmente derrotaram o Rei Demônio. Mas de repente, Yato começa a se sentir estranho. Seu corpo começa a desaparecer. Ele explica que foi invocado para passar sua espada no Rei Demônio. E agora que a missão acabou, o mundo está em paz e não precisa mais de um herói. Chorando, Belle lembra da promessa que fizeram de se casar depois da luta. Confuso, Yato pergunta do que ela tá falando. Você vai me dar filhos, porra! Então ela cai no chão, implorando para ele não ir. As outras duas garotas do grupo dizem para ela encarar a realidade. Mostra logo os peitos e deixa o herói partir com um sorriso. Ele merece. Se aproximando dela, o herói seca suas lágrimas dizendo: precisa mostrar os peitinhos não, já vi quando tu tava dormindo. E embora seja triste se despedir, um dia ele voltará. Foi isso que meu pai me disse antes de ir comprar cigarro. Belle entende, mas antes que ele desapareça, avisa que vai encontrá-lo de novo para que ele possa encher ela de filhos. Então, Yato volta ao seu mundo e depois de esfregar sua espada no temível Rei Demônio, está agora comprando repolhos na promoção, seguindo uma vida escolar normalmente. E como é padrão, já que a maioria dos autores não conseguem resistir a deixar o protagonista sem pais, ele foi acolhido por um parente, mas passou a morar sozinho depois de entrar na nova escola. Ao chegar em casa, abre a porta e de repente alguém avança sobre ele. Olha no céu, é um pássaro? Um avião? Não, é um par de ogivas nucleares. Dale! Belle cai em cima dele e começa a sufocar nosso herói com bubis nucleares. Ele a afasta e pede para ela se acalmar, mas Belle já foi diagnosticada com o estágio 4 de paixão imparável pela espada do herói. Enquanto tentava afastá-la, ele acaba por segurar as ogivas nucleares. Ai, safadinho! Daí ele fica lá, dizendo que foi sem querer querendo, enquanto ela falava sobre como seus filhos iam ser bonitos e saudáveis. Yato consegue acalmá-la e dá algumas roupas para ela vestir. Não sei da onde ele tirou essa roupa, a menina spawnou peladona. Belle explica que é para teleportar exatamente para as coordenadas certas. Em outro mundo, o ideal é estar pelada, para facilitar a concentração. Entendo, faz sentido. E mesmo que não fizesse, por que não spawnar num mundo desconhecido, completamente pelado? Além disso, como teve que fazer tudo sozinha, precisava economizar ao máximo sua energia mágica. E como ele já bem sabe, estar pelado é essencial para transitar entre mundos. Yato pergunta se isso não causaria problemas para a família dela. Belle responde que já contou tudo para a mãe, e que o mais importante para ela era se multiplicar ao seu lado. Ela revela que após a derrota do Rei Demônio, o povo estava comemorando com gritos de alegria, mas para ela tudo ficou vazio. Afinal, o mundo sem ele simplesmente não tinha graça. O abraçando, ela declara que nada importa para ela, exceto por ele e sua espada. Ela reforça que ele é a única coisa que importa para ela, é que nem o Rei Demônio, nem o poder de Deus no anime seriam capazes de separá-los. Ela promete ficar ao lado dele pra sempre. Sei, suspeito, mas eu gosto. Cadê o Todô nessas horas pra bater palma e fazer eu trocar de lugar com o prota? Yato começa a olhar em volta, confuso, percebendo que esse amor pode ser um pouco intenso demais. Belle então avança para abraçá-lo outra vez, mas acaba desabando no colo dele, já que gastou muita energia e magia para chegar até ali. Então ele resolve dar comida para ela, recuperar as forças e fica feliz ao ver que ela está aproveitando
aproveitando a comida no mundo dele. Enquanto comem, ele percebe o quanto faz tempo que não compartilham uma refeição assim. Ele relembra que antes de ser mandado para o outro mundo, costumava dividir a mesa com os espíritos que assombravam sua casa. Mas no outro mundo, sempre comia ao lado de seus companheiros. Se fosse eu, nunca teria passado minha espada no Rei Demônio. Ficava por lá mesmo. Ele agradece Belle por tê-la encontrado, dizendo que isso o deixou muito feliz. Ele confessa que sentiu o mesmo que ela ao voltar para casa. Mas toda essa nostalgia foi explodida na hora que foi esmagado pelos mísseis mamários dela. Enquanto falava emocionado, Belle coloca o dedo nos lábios dele, de uma forma nem um pouco suspeita, falando para ele se lembrar do que ela disse mais cedo. Agora eles vão ficar juntos para sempre. Enquanto ela encara o seu pedaço de mau caminho, ele fica pensando que para sempre pode ser tempo demais. Então pergunta se ela planeja viver ali. E ela responde que é claro, é dentro. Em seguida, ela revela que na verdade já decidiu se mudar para lá. E com um olhar bem yandere, diz que agora só precisa prendê-lo na família, para que ele seja dela para sempre. Então ela se senta formalmente e declara que vai ajudá-lo como puder e que tudo o que importa para ela é ficar ao lado dele. Nesse momento, Yato começa a rir, pego de surpresa pela declaração repentina, mas Belle decide calá-lo, enterrando o rosto dele entre suas almofadas, que também são uma excelente fonte de cálcio. Agora que Belle está completamente satisfeita com a comida, sim, eu tô falando da comida mesmo, a única coisa que falta é um banho relaxante, e ela convida Yato para entrar junto. Chegando mais perto dele, ela pede com jeitinho para que ele aceite, dizendo que não sabe como usar o banheiro deste mundo. Sei, conheço um hentai que começou assim, quer dizer, deixa pra lá. No final, o guerreiro acaba cedendo e os dois tomam banho juntos. Belle entra no chuveiro e é nesse momento que eu ativo o Ultra Instinto e termino esse roteiro com uma mão só. Tô brincando, calma YouTube, é brincadeira, é piada pô. Só sei que o nosso guerreiro começa a lutar contra seus instintos para não olhar para aqueles belos pedaços de carne. Eu já dava uma de biólogo, a azar. Vem cá menina, vamos te estudar direitinho. Ele faz Belle se sentar e avisa que vai começar a lavar o cabelo dela, perguntando se a água está quente demais. E o assento do banheiro, coitado, está tendo o melhor dia da vida dele. Mas claro que eu não vou mostrar aqui, vocês que lutem. Yato percebe que o cabelo dela está em perfeito estado, mas sem tratamento, e que a pele dela é incrivelmente macia e brilhante, refletindo como a lua cheia em uma noite estrelada. É dentro. Tô sentindo que esse prota quer sucumbir, hein? Envergonhada, Belle diz que ele está exagerando e reforça que jamais deixaria outra pessoa tocá-la além dele, pois ele é especial para ela. Sim, sei, espada especial, guerreiro lendário. Rapaz, esse shampoo tá suspeito. Então ele começa a fazer ela se sentir muito bem enquanto lava seu cabelo e sugere que visitem algumas lojas de cosméticos para mulheres. Por sua vez, Belle acha a ideia divertida e diz que passar tempo com ele desse jeito realmente faz parecer que são uma família de verdade. Eita, não vem com esses papos de família que é meio estranho, pega mal. Depois que ele termina de passar a mão nela, lavar o cabelo, ela se levanta com uma cara deveras suspeita e diz que agora é a vez dela de lavá-lo. Nosso garoto bate o olho no olhar dela e já percebe que a limpeza não vai ser a única coisa que vai rolar ali. Vai descarregar as bolas do prota. Encurralando ele, ela diz que vai lavá-lo direitinho e esvaziar cada gota acumulada. Então ela o captura usando suas duas pokebolas. E é como eu posso dizer, ela fica dando umas lambida amiga nele. Lambida camarada. A coisa tá tão séria que o prota até tem um AVC, caindo no chão todo molhado, do chuveiro, né, claro.
parecendo um recém-nascido saindo direto da fábrica. Yato implora por misericórdia, pedindo para Belly não esvaziar seus reservatórios. Mas como esperado, ela faz exatamente o contrário. E para deixar as coisas ainda mais intensas, ela sente algo subindo na posição das 12 horas em ponto. Yato começa a ficar envergonhado, mas percebe que não há nada que possa fazer. Afinal, ele é só um cara tranquilo, que às vezes fica armado e engatilhado do nada. No entanto, na última hora, ele recua e sai correndo, dizendo que não aguenta mais a gravidade provocada por aqueles planetoides. Belly tenta impedi-lo e acaba puxando a calça dele, fazendo com que escorregue e vá de cara direto na parede do banheiro. Desabando no chão, ele apaga. Quando acorda, a primeira coisa que vê é Belly olhando para ele de cima. Vem um pouco mais pra frente, não tô conseguindo te ver daqui, tem 2 planetas na frente. Ela pede desculpas por ter se empolgado demais, mas Yato diz que a culpa não foi dela, e sim dele, por não prestar atenção ao redor. Se tivesse madeirado logo, nada disso teria acontecido, mas daí também minha monetização iria pras cucuias. Então Belly menciona que também gosta do cabelo dele, explicando o quanto ele é macio, fofinho e brilhante, além de quente como o sol. Yato começa a corar, enquanto ela passa a mão na cabeça dele repentinamente. Calma, não é isso que você tá pensando. Vai tirando a mão da calça. Nosso protagonista tenta se levantar, dizendo que já está bem, mas num piscar de olhos, Belly o puxa de volta para baixo. Ela lembra que ele elogiou o cabelo dela, comparando com a lua cheia em uma noite de procriação. Então explica que sem o sol, a lua não pode brilhar. Com isso, ela quer dizer que ele nunca pode deixá-la, pois se ele desaparecer de novo, ela não sabe o que faria. Só sei que essa menina é doidinha, eu quero uma dessas pra mim. Logo depois, temos uma bela visão da silhueta impecável que vai montar nosso garoto essa noite. Belly se deita no futon e com um olhar irresistível, convida ele para se juntar a ela. Essa menina tá com muito fogo na periquita. Controle-se, menina, eu preciso da monetização para alimentar minhas lolis. Falando nisso, um salve pros membros. Obrigado demais. E quem não puder, deixa o like e um comentário, que isso também me ajuda demais. Tô falando sério, deixa o like e um comentário para me ajudar com o engajamento, senão daqui a pouco eu vou postar só 2 vídeos por semana. Aí eu não quero saber de choro. Na manhã seguinte, Yato acorda sendo esmagado contra a Belly. Pelo visto, seu instinto superior yandere fez com que ela rolasse da cama até ele enquanto dormia. Ele acorda rapidamente e ela o cumprimenta com um bom dia, ainda meio sonolenta. Ele avisa que vai preparar o café da manhã e sugere que ela troque de roupa. E a bandida já começa a desequipar as roupas ali mesmo. Agora, Yato tenta se acostumar a viver junto com ela. Ao sair para a escola, se despede dela. Chateada, Belly pergunta quantas vezes mais ele vai deixá-la sozinha e se aquela tal escola era realmente tão importante para ele. No entanto, ela decide aproveitar esse tempo para aprender mais sobre o mundo dele, mesmo já tendo estudado bastante antes de ir para lá. Yato percebe que Belly é impressionante de várias formas. Além dos airbags gigantes, o cérebro dela também é colossal, absorvendo quase que instantaneamente o que lê e vê na TV. Quando Yato está prestes a sair, ele pergunta se ela gostaria de sair de casa algum dia, explicando que seria bom para ela vivenciar as coisas pessoalmente, e pergunta se ela ainda se preocupa com os olhares dos outros. No entanto, Belly responde que já está acostumada, pois isso sempre aconteceu com ela. Ela explica que os elfos conseguem sentir o fluxo das almas e emoções dos seres vivos, mas embora seja fácil com animais, com humanos é mais complicado, já que eles sentem tanto emoções positivas quanto negativas, e por isso vivia afastada deles. Porém, depois de viajar com Yato, ela acabou se acostumando, e só precisa de mais um tempinho para se adaptar antes de começar a sair. Yato respeita a decisão dela, e pede desculpas por tentar apressá-la. De repente, Belly o abraça, afundando em seus balões, dizendo que o fluxo da alma dele é quente e acolhedor, fazendo com que ela queira senti-lo o tempo todo.
Antes de sair, Yato promete que se encontrar outro livro que ela possa aprender algo, trará para casa. Então eles se despedem, e assim que a porta se fecha, ela solta um suspiro, dando uma risadinha suspeita. Enquanto isso, Yato procura alguns livros, e pensa que se Belly saísse para conhecer o mundo, ela aprenderia muito mais, porém não pode forçá-la. Indo até o balcão para pegar os livros emprestados, de repente, a atendente chama seu nome. Ela é Moka Sakura, o lembrando que ele deve devolver os livros em uma semana, e se surpreende com a velocidade com que ele os lê, mais rápido que um coelho no cio atrás de fêmea. Mas Yato avisa que os livros não são para ele, e quase deixa escapar que são para alguém de outro mundo. Enquanto isso, Belly estuda sobre escolas e começa a rolar pelo chão, ficando toda molhada de expectativa para a volta de Yato. Então, ela estende a mão para algo escondido em seu depósito secreto e puxa um talismã especial feito à mão com a imagem de Yato. Com ele, ela consegue ver tudo o que ele vê e saber exatamente o que ele está fazendo. Ela beija o talismã e murmura que uma boa esposa sempre sabe o que o marido anda aprontando. Quando ela ativa o talismã, a primeira coisa que ela vê não é nada agradável, pelo menos não para ela, e nem para manter esse canal no ar. É basicamente um upscale de filme de terror, mas em vez de assustador, eu não consegui pensar em nada que consiga descrever essa cena, de uma forma que não seja criminosa. Com a magia do roteiro, Moka tropeça em um ângulo bizarro e cai sentada com toda a força bem na cara do nosso guerreiro, que agora se vê numa luta para não levantar sua Excalibur. Ela se desculpa por ter forçado ele a inalar seus gases acidentais e diz que ele é uma pessoa incrível, ao contrário dela, que só causa confusão. Para compensá-lo, ela o convida para sair, caso ele não se importe. Acabou de dar uma sarrada na horizontal na cara do camarada e agora tá pedindo pra sair com ele? Suspeito. No entanto, isso o faz lembrar que hoje tem promoção limitada no mercado. Então ele sai correndo da biblioteca como se a vida dependesse disso e diz para Moka que a vê amanhã, deixando a menina completamente abalada. Enquanto Belly, do outro lado, está prestes a desequipar os membros de alguém. Quando Yato finalmente chega em casa, pede desculpas pelo atraso, mas é recebido por Belly andando na direção dele como se estivesse amaldiçoada pelo fantasma da pica mole, balançando de um lado para o outro. A porta atrás dele se tranca sozinha e ele pergunta se algo aconteceu. De repente, Belly o pressiona contra a porta e pergunta quem era aquela bandida, ladra de machos. Yato fica surpreso, perguntando se ela está falando da Moka. Nesse momento, ela deixa cair o talismã e Yato acaba percebendo. Chocado, ele pergunta se aquele era um talismã espião de Buticos, mas Belly diz que isso é amor e com uma cara séria diz que não pode perdoar aquela raposa com cara de inocente. Ela deve pagar por seus crimes. Em seguida, ela sussurra a palavra escola. Então ela informa que também irá para a escola e que não pretende dá-lo para ninguém. No entanto, logo percebe que não precisa ir tão longe. Basta transformar qualquer garota que se aproximar dele em pó. Se virando, ela tranquiliza Yato, dizendo que não precisa se preocupar, pois ela vai protegê-lo. Ele acha que as coisas vão ser complicadas, mas pensa que pelo menos essa era uma boa motivação para ela sair de casa. Bom motivo, carbonizar outras fêmeas. Belly começa a frequentar a mesma escola que Yato e se apresenta como Mary Belly, uma garota de outro mundo. Ah tá, sim, com certeza. Colocar essa, com todo respeito, gostosa, no colégio é super convincente. Chegamos no capítulo 4 dessa belíssima obra de arte da nossa elfa sapequinha. Eu só acho que o autor tá no ramo errado. Só zoom em cenas deveras suspeitas.
Todo mundo acha aquela elfa gostosa, uma gostosa com todo respeito, é claro. E por alguma razão esses primatas acham que ela tá fazendo cosplay. Yato fica aliviado por ela ter conseguido se matricular sem precisar sequestrar o filho do diretor e enfiar uma centopeia no buraco dele. Na hora do almoço, Belly tenta alimentar Yato, dizendo para ele abrir a boca. Aqui, tome, leve meu dinheiro, só não me faça sofrer mais. Ela explica que se ele aceitar, nenhuma garota ousará colocar as mãos nele. No entanto, Yato sugere que ela tente fazer alguns amigos também, mas Belly nem dá bola. Ele é tudo o que importa, ele e a sua mandioquinha japonesa. Se vocês verem muitas cenas cortadas de maneiras estranhas, foi mal, esse autor tá sus demais. É 2 frames e uma nádega na nossa cara, complicado. Nesse momento, surge a maior inimiga de Belly, Mocha, também conhecida como a raposa com cara de inocente. Ela aparece atrás de Yato para falar sobre o livro que ele pegou emprestado. Percebendo que é a primeira vez que as duas se encontram, ele decide apresentá-las. Mocha sorri educadamente e diz que é um prazer conhecê-la. Mas Belly não perde tempo e a ataca quando sua oponente menos espera. Ela avança e, sem aviso, primeiro avalia as armas traseiras dela, o que deixa a Mocha desesperada, perguntando o que ela tá fazendo, avaliando a mercadoria. Em seguida, agarra os pãezinhos da Mocha. Eu sei que você está usando esse corpinho e essa bunda para tentar seduzir meu Yato. O Yato é meu, vadia! Então, ela ativa sua magia, avisando que nunca perdoará quem tentar se meter entre os dois. Agora dá até pena da Mocha, porque além de ser atacada, ainda está prestes a virar estatística da Belly. E esse autor aí, meu amigo, com certeza ele já fez uns trabalhos para a indústria vizinha. Certeza, muito suspeito. No entanto, Yato intervém e pede para a Belly parar com esse tipo de coisa, dizendo que não gosta disso. A reação dele a deixa chocada. Tentando se explicar, ela diz que não queria que ele interpretasse dessa forma e pede para ele parar de olhá-la daquele jeito. Sentindo-se frustrada consigo mesmo, Belly sai correndo decepcionada. Mais tarde, Yato e Belly estão no terraço da escola e ela se desculpa pelo que aconteceu. Belly explica que seu corpo simplesmente agiu por conta própria, porque não suporta a ideia de alguém tirá-lo dela. E aquele olhar de desapontamento foi a última coisa que queria ver nele. De repente, os dois são interrompidos por uma voz chamando o nome de Belly. É Mocha ofegante, dizendo que tem algo que gostaria de perguntar para Belly. Abaixando a cabeça, Belly começa a se desculpar, antes mesmo de ouvir a pergunta. Mas Mocha interrompe e questiona se aquilo que ela usou antes mais cedo era magia. Belly cora na hora, e os olhos de Mocha brilham de empolgação. Sem saída, Belly admite que sim, aquilo era magia, deixando Mocha ainda mais animada. Então, ela revela que é um grande fã de animes e mangás de fantasia e sempre sonhou que magia fosse real. Pela manhã, quando viu Belly, ficou chocada ao perceber que elfos realmente existem e ainda elogiou sua beleza. Ah, mó textão. Já é consenso que é dentro, então a lore dela não importa. Em seguida, Mocha agarra as mãos de Belly e implora para que sejam amigas. Belly fica surpresa com tudo isso e se lembra de como no seu mundo as pessoas sempre a evitavam por ser uma elfa negra. Mas em vez de recuar, ela começa a rir, chamando Mocha de esquisita e dizendo que sente que tudo antes daquele momento pode ser perdoado. Em seguida, estende a mão para apertar a dela e diz que pode chamá-la apenas de Belly. Irmão, eu já vi tanta calcinha nesse mangá que já tô até tonto. É mais fácil contar os quadros que não tem calcinha do que os que tem. Sorrindo, Mocha diz que também era um grande prazer conhecê-la. Empolgada, Mocha não consegue se conter, perguntando como é o outro mundo, que outros tipos de magia existem e que criaturas vivem por lá. Belly fica um pouco sobrecarregada com tantas perguntas e em resposta começa a apertar as bochechas de Mocha, dessa vez as do rosto. Na aula de educação física, Yato e Belly estão suando jogando vôlei.
ele pergunta se ela está bem, e Belly responde que Mocha lhe ensinou a jogar vôlei, acrescentando que nesse mundo as escolas ensinam muitas coisas, diferente do seu lar, onde só ensinam a guerrear e fazer filhos. Mocha ajuda a Belly a se levantar e promete que com o tempo tudo ficará mais divertido. Animada, Belly volta para o jogo, mas aparentemente a bola está maltratando nossa elfa dos planetas. Mocha percebe que Belly se movimenta como uma gamer que nunca saiu do quarto desde o ensino fundamental. Dá pra ver que ela não leva jeito pra esportes. Com lágrimas nos olhos, Belly corre até Yato e pergunta por que precisa fazer tudo aquilo. Ele sorri e diz que é incrível vê-la se esforçando para aprender coisas novas, que gosta muito de vê-la assim. Ao ouvir isso, Belly se enche de determinação e pede que ele não esqueça essa promessa. Então ela volta para a quadra e decide levar a sério. Com apenas essas palavras, ela ativa o peito modo Plus Ultra e começa a acertar cortadas como se fossem mísseis. Mocha fica boquiaberta com a evolução repentina. Sorrindo, Belly diz que essa é a força do amor. Peitos modo Plus Ultra. Yato fica feliz em vê-la sorrindo novamente, mas Belly ainda não terminou. Com um olhar determinado, ela sugere que continuem jogando. A cada lance, ela manda verdadeiros meteoros contra a quadra. Porém, ao aterrissar de um salto, seu tornozelo não aguenta e sofre um colapso. Imagina só ter que ficar pulando o tempo inteiro com o peso daqueles peitos. Complicado isso aí. Seus peitos me parecem pesados. Deixe-me segurá-los. Yato corre para ajudá-la. No chão, Belly diz que está tudo bem, mas Yato não concorda e avisa que precisa cuidar dos machucados dela. Sem perder tempo, ele fala que se ela está sentindo dor, eles devem ir logo à enfermaria, a mandando subir em suas costas. E o cara sente a pressão. A pressão está agora em suas costas. Na enfermaria, Yato começa a enfaixar a perna dela. Belly agradece e nosso garoto se desculpa por estar meio bagunçado, já que é a primeira vez que faz isso. E acrescenta que não gosta de vê-la se machucando. Ao ouvir isso, Belly sente o nariz começar a sangrar e sem pensar duas vezes, prende o rosto dele em suas coxas. Por que não fui eu? Deus, não! Era pra ter sido eu! Belly declara que aceita o amor dele e que não se importa com nada que ele fizesse, por isso quer que ele olhe apenas para ela. Só sei que esse frame ficou meio estranho, melhor deixar quieto. Já estamos passando do ponto de suspeito aqui. Enquanto isso, Yato está prestes a desmaiar e lançar um poderoso disparo espiritual branco, ou esse seria o caso se ele não estivesse morrendo asfixiado. Belly menciona que leu em um livro que a dor some se você mandar ela ir embora. Então Yato se levanta e grita para a dor: vaza, desgraça! Mas Belly fica emburrada e diz que ele precisa falar com mais sentimento. Em seguida, ela começa a gemer dramaticamente, dizendo que a dor nos pés está insuportável e que sente sua alma deixando o corpo. Yato pede para ela se acalmar e decide levar o remédio a sério. Ele se aproxima do pé dela como se estivesse prestes a beijá-lo. E bem, só sei que ele dá uma sugada na menina. Sugada essa mais do que suspeita. Não vou mostrar aqui não, porque a parada foi sinistra. E ela fica lá soltando uns gritinhos de amor, nem um pouco suspeitos. Alguém segura esse menino, o cara já tá em cima da presa. Que isso, rapaz? Só aqui, hoje, no Animal Planet, Elfa sendo... deixa pra lá... O cara já perdeu a linha. E Belly, com um sorriso provocante, ainda diz que ele pode fazer o que quiser. É nessa hora que você deixa o like. Mas felizmente para minha monetização, que já não é muita, Mocha interrompe um momento dizendo que trouxe uma troca de roupa, se deparando com aquela cena pecaminosa do Animal Planet. Só aqui no Animal Planet, elfas gostosas, como vivem, o que comem, como acasalam. Mocha cora ao ver a cena. Yato não sabe onde enfiar a cara. Bom, meio que ele sabe muito bem. Há alguns momentos atrás. Mocha, percebendo o clima, rapidamente fecha a porta e pede desculpas pela interrupção.
se tu vai se juntar ao squad, podemos dizer que tu não interrompeu nada. Chegou na hora certa. Chegamos no capítulo 6 e eu gostaria de mostrar a capa, mas cada capa desse autor é um ban permanente que eu tomaria. Mais tarde, Yato e Belly estão no shopping, já que decidiram fazer umas compras. Belly está animada para saber quais planos ele preparou para o dia, mas ele esclarece que não há planos, eles só estão lá para comprar as coisas do dia a dia dela. Mesmo assim, Belly fica feliz, porque o importante é estar sozinha com ele. Porém, Moka aparece e os cumprimenta. Yato pede desculpas por ter chamado ela no dia de folga, e Belly começa a tremer ao vê-la. Ela pergunta o que Moka está fazendo ali, já que esse era para ser o encontro. Yato explica que Moka está ali para ajudar na saga das compras. Para surpresa deles, ela diz que entende, então sugere que continuem essa missão de compras. Eles começam com tudo e vão direto para a loja de lingerie. Putz, não tem nem uma preliminarzinha antes, vão direto para a loja do pecado. 3, 4, 5... Opa, eu tô gostando disso. Moka fala para Yato deixar tudo com ela e pede para ele esperar do lado de fora. Ah tá, agora que tu falou, beleza. Achei que era para ele entrar junto no provador para provar outras coisas também. Nosso garoto começa a suar frio. Só de olhar para os manequins, já sente que pode acabar fazendo alguma besteira. Então Belly sai correndo do provador e pergunta se a peça ficou estranha. Ficou não, ficou ideal, ficou encaixável, eu aprovo. Yato entra em choque e pergunta por que ela saiu vestida daquele jeito. Se tem uma coisa que ela não tá, é vestida. Belly, achando que ele não gostou, simplesmente tira a peça ali mesmo e diz que vai trocar por outra. Moka, desesperada, puxa a Belly de volta para o provador. Depois de um verdadeiro caos hormonal dentro da loja, finalmente fazem suas compras e saem de lá. Nesse momento, Belly abraça Yato e avisa que à noite vai mostrar para ele todas as peças que comprou. Que peça o quê? Aqui nós vai desequipado, vai de armadura de couro pro combate. Eles continuam passeando pelo shopping e até conseguem ganhar um ursinho de pelúcia em uma máquina de pegar brinquedos, mas ao custo do aluguel inteiro do mês. Sentados em uma mesa, Belly diz que adorou ver tantas coisas novas e agradece por isso. Então, Yato se levanta, dizendo que vai ao banheiro rapidinho. Nesse momento, Moka olha para Belly e pergunta qual é o relacionamento dela com Yato. Macetadora, bola no buraco. Belly responde que são amantes e logo muda para marido e mulher. Mas depois reflete e diz que nem essas palavras são o suficiente para expressar a profundidade do que sentem um pelo outro. Então, ela pergunta por que Moka quis saber disso. Porque a Moka também tá querendo a gigante guerreiro. Envergonhada, Moka diz que só estava curiosa. Ela acreditava que devia ser o destino unir os dois. Belly revela que Yato a salvou no passado, quando ela foi atacada por humanos. Naquela época, ela odiava todos eles. Mesmo agora, não pode dizer que gosta de todos. Mas quando viu Yato pela primeira vez, sentiu algo intenso e acreditou que nasceu para encontrá-lo. Seus sentimentos nunca mudaram e só ficaram mais fortes. Por isso decidiu que nunca mais vai se separar dele e o seguirá para onde quer que vá. Impressionada com a devoção dela, Moka fala que também fará o seu melhor. O que Belly estranha, perguntando o que ela quer dizer com isso, mas Moka desconversa. Antes que ela possa continuar seu interrogatório, Yato retorna. Logo depois, Moka se despede enquanto segue outro caminho, e Belly ainda está meio chateada por não ter passado o dia sozinho com ele. Então, nosso garoto toma coragem, respira fundo e segura a mão dela, a deixando surpresa, e ele sugere que faça um caminho diferente para casa. Ele a leva até um parque e Belly acha o lugar lindo, tão lindo quanto você de 4. Curiosa, ela pergunta por que ele decidiu levá-la ali de repente.
E Yato explica que estava preocupado por talvez ter forçado um pouco ela hoje. Sorrindo, Belly responde que já está se acostumando com esse mundo e as pessoas, mas no fim das contas, como elfa, se sente muito mais à vontade cercada pela natureza. Então ela o agradece pelo gesto, mas Yato começa a se desculpar, dizendo que estava pensando mais em si mesmo do que nela. Nesse momento, ele se inclina e dá um beijo em sua bochecha. Que orgulho do nosso prota, eles crescem tão rápido. Rapidamente, ele se desculpa por agir sem pensar, dizendo que só queria mostrar que quer estar ao lado dela. Belly estende seus cabelos, enrola nele e o puxa para mais perto. Ela diz que aquilo foi muito pouco e pede mais. Eu quero gozar! Os dois ficam em silêncio enquanto seus rostos se aproximam. Finalmente, parecia que esse romance não precisaria de 800 capítulos para um beijo acontecer. Mas antes que algo aconteça, uma explosão surge ao lado deles. Uma voz diz que finalmente se encontraram de novo e comenta que os dois continuam os mesmos. Yato e Belly se viram e ficam surpresos ao ver Mai e Cecil, dois antigos membros de equipe, que por sinal é dentro da furry e dentro da maga. Pra que ter um gato quando se pode ter uma furry? Uma delas afirma que vieram buscar uma certa pessoa e menciona Mary Belly. Mai diz que faz muito tempo desde que a viram. E Yato pergunta como elas chegaram a esse mundo. Pelo chupadão dimensional? As duas dizem que dão mais detalhes depois, pois tem assuntos mais urgentes a tratar. Enquanto isso, Belly parece ter saído de um filme de terror. Mais uma vez empataram sua foda. Já foi a 5ª vez nesse dia. Irritada, ela diz que é imperdoável interromper um momento tão lindo. Cecil suspira e comenta que, como sempre, ela não ouviu nada do que foi dito. Belly e Cecil se encaram, prontas para sair na mão, mas Mai interrompe e sugere que levem a conversa para outro lugar, pois todos ao seu redor estão assistindo como se fossem uma peça de teatro. Oh, que belas espécimes! Se eu soubesse disso, tinha vindo com meu furgão preto. Yato concorda e diz que conhece um lugar. Lá é explicado que Cecil é uma sacerdotisa a serviço do Deus Supremo do outro mundo. E Mai é uma furry. É isso. Quem diz que não é dentro tá mentindo. Então Belly pergunta por que diabos elas seguiram até a casa de Yato. Esse era o covil secreto de amor deles. Não era para meras raparigas. Cecil esclarece que foi ideia do Yato. Ela também pergunta se Belly tem noção de quem começou toda essa confusão, explicando que a entrada dela nesse mundo sem permissão causou um caos gigantesco, comparável a um campo de batalha infernal. Ela enfatiza que a existência de outros mundos devem ser mantidas em segredo, pois ninguém sabe quais seriam as consequências caso essa informação se espalhasse. Furries, conquista, dominação, alegria, raras espécimes gostosas. Então as mandaram para trazer ela de volta antes que algo acontecesse. Ela só não está sendo considerada criminosa porque ajudou a derrotar o Rei Demônio. Mas nossa elfazinha diz que não vai. Ela não vai deixá-lo sozinho. Mudando seu semblante, ela afirma que Yato é o seu destino, que ele é tudo para ela, e quem tentar se meter vai conhecer Jesus Cristo. Se levantando, Cecil fala que não tem outra escolha. Agarrada no Yato, Belly pergunta o que Cecil pode fazer se ela não soltá-lo. A maga diz que já que ela não vai pacificamente, vai usar a força. Então Belly se levanta também, dizendo que desde o começo nunca gostou dela. Sempre ficava no caminho quando ela e Yato iam acasalar, perguntando se por acaso ela não gosta de elfos negros. Cecil revela que na verdade admira muito os elfos negros, pois eles têm naturalmente mais capacidades no geral, diferente dos humanos, e a maioria tem contato com honrados espíritos da natureza. Mas esse não era o caso dela. Naturalmente, Belly fica pistola, perguntando como aquela sacerdotisa bunda mole ousa falar isso. Com uma cara séria, a Cecil ainda acrescenta que finalmente poderá reduzir aqueles peitos desagradáveis dela ao tamanho do seu cérebro. Esses peitos trouxeram equilíbrio ao mundo. Preocupado com a destruição daquele belo par de peitos, Yato pede que elas parem, enquanto Mia fica animada por ver uma luta entre duas pessoas fortes. Empolgada, Mia comenta que ter seguido Cecil realmente vai valer a pena, dizendo que nesse ponto era impossível pará-las.
Somente um par de peitos sairia daqui vivo. Porém, mais se aproximando de Yato, sussurra para ele que talvez isso possa ser diferente se vier de um certo alguém. Então Yato finalmente grita para elas esperarem um pouco. Chamando sua atenção, ele diz que embora entenda a razão de Cecil e Mai estarem ali e também concordar que Belly não devesse estar nesse mundo, ele revela que no começo também ficou muito confuso quando Belly apareceu, se perguntando se estava tudo bem ou não ela estar ali. Mas ele viu muitas coisas com ela, e agora há outras pessoas que também a aceitam. Acima de tudo, ela veio vê-lo depois que voltou sozinho para seu mundo, e isso o deixou feliz. Então ele fala que assumirá a responsabilidade pelas coisas que acontecerem, pedindo por favor para elas darem mais tempo para reconsiderar essa decisão. Com uma cara sapeca, Mai pergunta o que Cecil vai fazer agora, que por sua vez responde que não tem jeito, ela não é páreo para ele. Esse é o grande herói Yato está indo tão longe para mantê-la ali, eles terão que adiar essa discussão. Mas ela diz para eles se lembrarem que se eles se meterem em alguma situação ruim não terá jeito, elas terão que intervirem, comentando que o próprio Yato pode estar em perigo nesse caso. Meio corada, Cecil diz que eles têm seu apoio, avisando que agora que a situação chegou a esse ponto, elas devem voltar para relatar o ocorrido. Embora ele até tente convencê-las a ficarem um pouco mais, já que fazia tanto tempo que não as viam, elas dizem que ficariam felizes em fazer isso, mas não possuem permissão para ficarem naquele mundo por tanto tempo, então eles se despedem. E como eu digo isso, elas mal fecharam a porta e a Belly-chan já tá totalmente desequipada, abraçando o nosso amigo com armadura de carne. Meio envergonhado, ele pergunta por que ela tá pelada. Porém, ela só agradece por tê-la protegido e por dizer que quer ficar com ela. Então a menina já fica toda coringada das ideias, falando que ele disse que assumirá a responsabilidade. Isso significa que eles ficarão juntos para sempre. Haverá casamentos e muitos filhos. Daí ela fica fazendo umas paradas que dá ban, enquanto falava pra ele, sem pânico, pois agora selarão seu futuro juntos, até o sol nascer dentro. Sem saber o que fazer, ele pede tempo, falando que não era disso que estava falando. Mas nossa guerreira de armadura de couro fala pra ele não se preocupar com os detalhes. Eles terão a noite toda para conversar e todas as próximas também. No dia seguinte, a Furry e a sacerdotisa gostosa aparecem outra vez, dessa vez com roupas daquele mundo. Elas informam que estão se mudando para o apartamento ao lado e que estão ansiosas para conhecê-los. Em seguida, elas explicam que foi decidido que agora elas deveriam observar as ações deles de perto, caso algo aconteça, pedindo por favor para ele colaborar. Mas Belly manda aquelas cachorras saírem dali, pois estão atrapalhando sua noite de núpcias. Na manhã seguinte, ela acorda e se depara com Moka e Yato segurando uma criança. O Yato vai explicar quem era aquela criança, mas antes que possa fazer isso, Belly entra em modo de eliminadora de bebês, dizendo que só tirou o olho dele por 5 minutos e ele já apareceu com uma mulher e ainda com uma criança. Às vezes acontece. Bom, chegamos ao capítulo 8, irmãos, dessa obra de respeito. E pela primeira vez temos uma capa que eu posso mostrar sem tomar ban. Moka explica que aquele era o filho de sua tia, dizendo que eles não deveriam ter que ficar com aquele fedelho até a noite, mas seus pais tiveram que sair pro trabalho. Ela mesma cuidaria dele, mas já que Yato se ofereceu para ajudar, ela aceitou, pedindo desculpas por atrapalhar eles no feriado. A criança já sabe o que é bom. Ela vai até a Elfinha e com os olhos encantados começa a puxar o cabelo dela. O prota comenta que ele parece curioso sobre o cabelo longo dela, mas ela manda eles não ficarem só olhando e pegarem logo aquele fedelho. Olha aqui, fedelho, se você não se comportar vai virar cinzas. Porém, nessa hora, ele a chama de mama. Moka comenta que parando pra pensar, a tia dela também tem cabelo grande. Mas logo, aquele trabalhador de mina de carvão percebe que ela não era sua mãe e começa a chorar. Eles acham que ele possa estar cagado, mas Belly fala que ele parecia estar com fome, dizendo que ele parece nervoso por ter se separado da mãe há tanto tempo. Então simplesmente do nada, ela decide dar leite pro moleque direto da fonte.
E é isso, não tenho nada a declarar. Desesperada, Mocha pergunta que diabos ela tá fazendo. Só sei que a criança parece muito feliz. Belly diz que estava certa, falando que ele realmente estava faminto. Cara, mas como que Não vou fazer essa pergunta não, deixa pra lá. Então Belly pede para Mocha preparar um leite enquanto o mantém ocupado. Intrigado, o Prota pergunta como ela sabia o que o cabeçudinho queria. Ela responde que as emoções das crianças são mais fortes, por isso mais fáceis de sentir. E ela comenta que tem outro planeta sobrando, oferecendo a ele. Mas prontamente ele recusa. Ainda bem, ia pegar meio mal. Mas ele dá uma olhadinha de canto para suas pesquisas de escola. Nesse momento, Mocha aparece, falando que ele era um imoral. Desesperado, ele fala que não era o que parecia, era pra pesquisa da escola. Então ela mete um "quando eu crescer também poderei" e sai correndo dizendo que o milk está pronto. Milk? Então a criança troca a teta natural pela mamadeira artificial. E parece que a criança já ficou à vontade com a gravidade dos planetas. Depois eles leem com ele, comem e colocam ele para dormir um pouco. Mocha agradece pela ajuda, embora ela a princípio tivesse pensado em cuidar dele sozinho. Ela admite que não saberia o que fazer. Os caras tão acabados, cuidar de criança é igual lutar com o diabo de foice. Mas sorrindo, Belly pega no dedo dele, dizendo que foi um prazer e que espera que se vejam de novo algum dia, só que não seja tão cedo. Após Mocha ir embora, Belly já pula no hiato, perguntando se ele não queria fazer uma ninhada para eles também, dizendo que está muito curiosa para saber como seria uma criança com a cara deles dois. O Prota até tenta dizer que ainda é muito cedo, mas a menina tá como? Hoje nos replicaremos. Daí ela fica lá tomando seu sorvete de carne. Então Cecil aparece e dá logo uma malada na cabeça dela, mandando ela parar. Ninguém vai fazer bebês hoje, não no meu turno. Ela anuncia que vai sair para procurar emprego, perguntando que tipo de bizarrice eles estão fazendo de porta aberta. Cecil diz que pensou que Yato tinha sido atacado por uma cadela aleatória que entrou ali. Belly pergunta se ela estava chamando de cadela, e Cecil responde que sim, mas não de desconhecida. Enquanto elas brigam, o Prota se afasta, falando que vai cozinhar, pensando sobre Belly e bebês.